fazer recapitular o que nós estudamos, amém, esses dias, de 1 Coríntios capítulo 4. Nós somos do versículo 1 até o versículo 6. E nós aprendemos, são 3 tópicos que nós vamos tratar. O primeiro tópico nós já aprendemos, já acabou o primeiro tópico. E o tema do primeiro tópico era: o ministro é um mordomo fiel. Esse foi o tópico que nós já estudamos. O ministro é um mordomo fiel. Tá? E a paz do Senhor, presbítero Rogério, Deus abençoe você poderosamente. E dentro desse tópico nós falamos 5 pontos importantes que foram examinados em todo esse contexto. Primeiro, o obreiro é um importante, amém? O obreiro é um escravo. Espera aí um pouquinho só, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui. O obreiro é um escravo sentenciado à morte. 1 Coríntios 4, versículo 1. O segundo, o obreiro é um mordomo que obedece às ordens do seu senhor. 1 Coríntios 4, versículo 1. Terceiro, o despenseiro precisa ser absolutamente fiel no exercício do seu trabalho. 1 Coríntios 4, versículo 2. Quarto, o despenseiro está exposto ao julgamento. 1 Coríntios 4, do 3 ao 6. E quinto, a igreja precisa ter cuidado para não julgar os ministros apressadamente. 1 Coríntios 4, do 5 ao 6. Vamos para a segunda sessão. Amém? A primeira sessão, então, foi: o ministro é o mordomo fiel. 1 Coríntios 4, do 1 ao 6. Segunda sessão é o que nós vamos entrar agora. O ministro é um espetáculo diante do mundo. Amém? O ministro é um espetáculo diante do mundo. 1 Coríntios 4 vai do 7 até o 13. Do 7 até o 13. Tá? E a introdução dessa sessão diz o seguinte: o ministro é um espetáculo para o mundo. 1 Coríntios 4, versículo 9. 1 Coríntios 4, versículo 9. Diz assim, 1 Coríntios 4, 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Amém? Então Paulo, ele fala que os apóstolos foram colocados como um espetáculo para o mundo. Amém? Levado à morte perante os anjos e perante o mundo. E você já vai entender o porquê. Amém? O ministro é um espetáculo diante do mundo. Você já vai entender já por quê. Vamos lá. Vamos aqui à introdução. Comentário introdutivo. O ministro é um espetáculo para o mundo. Por que Paulo usa essa figura? Por que Paulo usa essa figura? Vamos entender. Amém? Por que Paulo usa a figura de espetáculo para o mundo? Vamos lá. Essa era uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. Para o imperador romano manter a hegemonia do seu governo, bastava dar ao povo pão e circo. Os imperadores procuravam trazer entretenimento e diversão para o povo. Amém? Nós já vamos comentar os destaques. E esse aqui é um destaque que eu vou comentar. Criou-se então, em quase todas as cidades do Império Romano, anfiteatros, onde se promoviam espetáculos para a população. E o Coliseu era o maior deles, né? O governo entretinha o povo.
apresentando espetáculos nos anfiteatros nas várias cidades do Império. Amém? O que parece é que toda cidade do Império Romano tinha um anfiteatro onde se produzia os espetáculos. Inclusive, cristãos eram queimados vivos, cristãos eram jogados para os leões comerem, era uma forma de espetáculo, era esse o tipo de espetáculo. E você acha que os apóstolos não iriam passar por isso? Eles eram o principal alvo do Império Romano, né? Mas vamos continuar. E quando um general ia para a guerra e retornava vitorioso, ele acorrentava pelo pescoço os vencidos e entrava na sua cidade, montado em sua carruagem, numa grande procissão, trazendo os derrotados que eram sentenciados à morte e levados ao anfiteatro para serem lançados às feras ou passados ao fio da espada. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. A palavra grega teatron, espetáculo, amém? A palavra grega teatron, que é a palavra tirada para aquela que nós entendemos, teatro, que quer dizer espetáculo. Dá origem à nossa palavra teatro. Paulo diz que o ministro cristão é o teatro do mundo e que a sua vida se desenrola num palco e numa arena de morte. O Coliseu Romano se tornou o centro desses espetáculos, onde os cristãos eram colocados para lutar contra feras e expostos à morte. Essa é a figura que Paulo evoca para os apóstolos de Cristo. Os ministros não estão no pódio para os aplausos dos homens, mas na arena do teatro, para serem entregues à morte. O teólogo Fritz Hennecker ensina que Paulo usa a ilustração para a humilhação e a indignidade, a qual os apóstolos são sujeitados. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas de seus servos, a fim de demonstrar seu poder e força. Paulo faz 4 contrastes para revelar a sua ironia com a igreja de Coríntios. Amém? Primeiro contraste, reis e prisioneiros. Segundo contraste, sábios e loucos. Terceiro contraste, fortes e fracos. Quarto contraste, nobres e desprezados. Amém? Nós já vamos entrar nesses quatro contrastes. Mas antes, deixa eu falar o que eu destaquei nesse primeiro comentário introdutivo. Amém? No primeiro comentário introdutivo. A primeira coisa que eu tiro na introdução aqui é essa pergunta que foi feita, né? Amém? Por que Paulo usa a figura, um espetáculo para o mundo? Aí ele responde, né? Era uma imagem muito familiar para o povo do Império Romano. Era algo que eles conviviam naturalmente no dia a dia, ali no Império Romano, nas cidades do Império Romano. Né? Então, no dia a dia, aquilo ali era comum. Amém? Os teatros ao ar livre, os espetáculos ao ar livre, era comum. Assim como o Coliseu era o centro dos espetáculos. Né? Tá. Para o imperador romano manter a hegemonia do seu governo, para que ele se mantivesse no poder, o imperador romano, tá? Ele acreditava que bastava dar ao povo pão e circo. Pão e circo. Pão e circo. Por que eu estou repetindo várias vezes pão e circo? Os imperadores procuravam trazer entretenimento e diversão para o povo. Amém? Amados, o que atrai, amém? O que atrai a maioria dos crentes
para encher as igrejas. Não é a mesma coisa? Pão, pão e circo, não é a mesma coisa? Trazer entretenimento e diversão. Quando o pastor quer fazer uma festa, amém? E ele quer encher um ginásio, e a igreja dele mal cabe um salãozinho de 200 pessoas, o que ele faz? Ele vai contratar um pregador, amém? Que é um verdadeiro artista conhecido na cidade inteira, tá? Chamamos de pregadores de renome, né? Tá? Para ele trazer o quê? Trazer o pão. Para esse pão, também o quê? Dar comida para o povo, porque o povo gosta de comer, amém? Toda festa é atrativa, né? Se você fizer um bolo e dar de graça para o povo, enche a igreja. Essa que é a verdade. Amém? No dia a dia da igreja, vem poucos, mas no dia que tem o bolo, vem gente em tudo quanto é lugar, tá? Então, a mesma coisa no dia que se traz um artista para pregar, amém? Para promover um show dentro da igreja. Um pregador de renome. Geralmente, a gente falamos assim, né? Um pregador de renome. Chama o pregador de renome que atrai a multidão para fazer aquilo que nós queremos. Aí traz o pregador de renome, traz uma cantora, um cantor de renome também, amém? Pronto. Tá feito o show, tá feito o espetáculo. Aí vai encher, aí enche a igreja, enche o ginásio, tá entendendo? Mas no dia a dia da igreja, amém? No dia do arroz com feijão e ovo, só aparecem os mesmos, que são os crentes de verdade. Crente de verdade não corre atrás de espetáculo. Crente de verdade não fica procurando pregador de renome. Amém? Crente de verdade come o arrozinho com feijão e o ovo de cada dia. Tá entendendo? Tá? E o imperador romano fez escola, né? Porque hoje em dia tem muitos líderes espirituais que usam esse mesmo método. Ele quer manter a posição, então ele usa a mesma situação. Ele dá para o povo pão e circo e para ele está tudo bem. O povo acha bonito, o povo acha legal, amém? E o pastor continua lá, se colocando na posição de líder, mais um ano alimentando o rebanho que gosta de pão e circo. Amém? Tá? Aleluia. Querido, o evangelho nunca precisou disso, sabe? O verdadeiro evangelho, amém? O povo crente de verdade, ele vive o dia a dia. O dia a dia, amém? O dia a dia, o crente do dia a dia é o crente verdadeiro. O crente das festas não é o crente verdadeiro. Amém? O crente verdadeiro é o crente de arroz e feijão e ovo. Amém? Aleluia. Nós não precisamos de pão e circo. Nós não precisamos fazer um espetáculo, amém, para atrair as pessoas. É por isso que está aí essa multidão de evangélicos que não nasceram de novo. Está entendendo? Por quê? Porque estão alimentados com pão e circo. Tá? São alimentados dessa maneira. Eles não aprenderam a viver o dia a dia. No dia a dia, meu irmão, você tem que comer o cuscuz do dia a dia, o arrozinho com feijão e o ovo mexido do dia a dia, o bifinho, às vezes o contrafilé, mas às vezes é o colchão mole. Às vezes é a carne moída com colchão mole e às vezes é a carne moída com acém e às vezes com paleta. Amém? Tá entendendo? Tá? O arroz com carne moída, tá entendendo? Do dia a dia. Tá? Mas o crente que se alimenta, né, dos grandes espetáculos, para ele vir na igreja, ele depende do pão e do circo, ele depende dos grandes pregadores, ele depende dos grandes cantores. Ah, meu irmão, esse crente não é verdadeiro, ele não nasceu de novo, ele não conhece Jesus. Amém? Aleluia. Tá? Então, fica aí esse primeiro destaque aqui dessa introdução. O segundo destaque dessa introdução é isso aqui, ó. A palavra grega teatro, espetáculo, dá origem à nossa palavra teatro. Paulo diz que o ministro cristão é o teatro do mundo e que a sua vida se desenrola num palco e numa arena de morte.
Amém? Tá? Romanos 8:36. Dá uma olhada lá em Romanos 8:36, que você vai entender o que Paulo está falando. Romanos 8:36. Diz assim: como diz as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Amém? Era esse o sentimento de Paulo. Amém? Ele entendia que como apóstolo, como servo de Deus, ele estava vivendo perigo de morte e ele sabia que ele poderia ser morto ou por morte natural ou por morte provocada pelos seus inimigos, tá? Então ele se sentia numa arena de morte, tá certo? Tá. Segundo destaque, segunda coisa, terceiro destaque, na verdade é o terceiro destaque. Os ministros não estão no pódio para os aplausos dos homens, mas na arena do teatro, para serem entregues à morte. Amém? Aleluia. Quem for pregar o evangelho em busca de aplauso, vai sofrer muito e ter muita frustração e decepção. Amém? A única coisa que você tem que esperar como pregador do evangelho é a morte. Amém? Ou por forma natural, ou provocada por algum inimigo do reino de Deus, algum inimigo do evangelho, né? Tá? Então, é a única coisa que nos resta. No demais, amém, é viver o dia a dia, não sabendo o que pode acontecer com a nossa vida. Amém? Por isso que a nossa vida tem que ser entregue na mão de Jesus. Tá? Agora, quem ficar dentro do evangelho, querer ser líder, querer servir a Deus em busca de aplausos, vai viver debaixo de num buraco de frustração e decepção, porque essa não é promessa. Jesus não prometeu que você iria viver debaixo de aplausos e reconhecimento. Amém? O que se tem menos é reconhecimento. Tá? Paulo usa a ilustração para a humilhação e a indignidade a qual os apóstolos são sujeitados. Amém? Tá? Convivemos com isso diariamente. Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas de seus servos a fim de demonstrar seu poder e força. Deus está sempre permitindo que certas coisas aconteçam na nossa vida para a gente nunca esquecer o quanto que nós somos fracos. E que toda a força que nós temos não é nossa, pertence a Ele. Amém? Tá? Então, muitas das vezes somos provocados, muitas das vezes somos colocados em situação de humilhação para mostrar para a gente o quanto que nós somos fracos. E que toda a nossa força, amém, vem de Deus. Amém? O único forte na nossa vida é o Senhor. Por isso que às vezes a gente passa por humilhação. Por isso que às vezes a gente passa por situações que realmente joga a gente muito para baixo. Tá entendendo? Por quê? Porque Deus permite isso. Porque Deus quer sempre mostrar para você qual é o teu lugar. Amém? Às vezes você pensa que você é grande, você é poderoso, você tem forte, mas você não é tão forte como você pensa. Amém? A força que você tem, ela vem de Deus. Reconheça isso, que a força que você tem, ela vem de Deus, ela não é tua. Tá entendendo? Por isso que às vezes Deus permite que o fracasso apareça na nossa vida, que o insucesso se manifeste na nossa vida. Por quê? Porque Ele precisa sempre estar nos lembrando, amém? Que nós somos fracos, mas Ele é forte. Amém? Aleluia. E toda a força que nós temos, na verdade, é dele. Pertence a Ele. Somente a Ele. Aleluia. Então, toda honra e toda glória e todo louvor e toda força e todo poder pertence ao Senhor. E é nessa força que eu estou fiado. Na força de Deus. E não na minha. Tá? Aleluia. Tá? E Deus é aquele que comanda o espetáculo e utiliza as fraquezas de seus servos a fim de demonstrar seu poder e força. Quando você passa por uma humilhação e você simplesmente atende ela com humildade, amém? Você se humilha, você age com humildade,
Deus chega para você e diz, meu servo, deixa comigo. Amém? Aleluia. Amém. O poder e a força está na minha mão. Deixa na minha mão. O poder e a força está em mim. A pessoa que te humilhou, que pensa que saiu por cima, ela vai experimentar o poder e a força de Deus do modo ao contrário. Amém? Ela vai experimentar. Aleluia. E você que foi humilhado, você vai ser exaltado. Porque Deus exalta os que se humilham. Está entendendo? Mas se eu quero agir da mesma maneira que aquele que me humilhou agiu, não tem como Deus agir no meu lugar. Amém? Deus só vai assumir o meu lugar quando eu me humilho. Percebe? Aí Deus toma a tua dor, Deus toma o teu sofrimento e Ele vem com o seu poder, com a sua força para te exaltar. Amém? Tá, então vamos lá. 4 contrastes para revelar a sua ironia com a igreja de Corinto. Primeiro contraste, 1 Coríntios 4, do 7 ao 9. 4, 7 ao 9. Pastora Renata, você vai ver se tem algum comentário, né? 1 Coríntios 4, do 7 ao 9. Diz assim. 4, do 7 ao 9? Isso. Dá tempo ainda, dá uma olhadinha. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus que lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Aleluia! Glória a Deus! Fica se gloriando com a casa que você tem, fica se gloriando com o carro que você tem, fica se gloriando com o emprego que você tem, fica batendo no peito. Ah, meu irmão, tá aí, ó, a resposta para você. Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Amém? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vocês já se sentem reis? Já se sentem poderosos? Já se sentem cheios de autoridade? Amém? Já pode julgar todo mundo? Já pode tomar atitudes de alguém que está por cima? Puxa, que bom, hein? Queria estar nessa mesma posição de vocês, né? Olha, versículo 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Amém? Vocês estão aí num sentimento que não é verdadeiro. Esse sentimento de se achar rei, de se achar rico, de se achar poderoso, não condiz, amém, com aquilo que é a verdade. Você não foi chamado para viver como rei nesse mundo, amém? Você vai reinar com Cristo, amém? Mas você ainda não é rei, você ainda não está reinando. Nosso reino não é desse mundo não, disse Jesus, tá entendendo? Então abaixa a bola um pouquinho, né? Paulo está mandando eles abaixar a bola, né? É dono de nada. Ninguém tá. é dono de nada. Vocês pensam que são alguma coisa, né? Aqui no versículo 10. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios, por estar unidos com Ele. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos desprezados. Amém? Quer dizer, nós estamos andando na contramão de vocês. Amém? Vocês estão na mão do mundo e nós estamos na mão de Deus. Sabe? Esse estilo de vida que vocês reivindicam, amém? Não é o estilo de vida que Jesus prometeu para nós. Tá entendendo? Tá? Então reveja a vida de vocês. É o que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Mas vamos ver o comentário aqui. E vamos tirar alguns destaques aqui do comentário. Primeiro, em primeiro lugar, tá? O primeiro contraste.
reis e prisioneiros. Amém? Enquanto a igreja de Corinto se sentia rei, Paulo se sentia um prisioneiro. Tá? Visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto dizendo, 1 Coríntios 4:8, já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós? Amém? Nossa, vocês estão tão bem assim? Já estão reinando? Puxa vida, hein? Já estão se sentindo rei? Paulo diz para eles, vocês estão fartos e ricos demais. Eles estavam como a igreja de Laodiceia, satisfeitos com a sua espiritualidade. Amém? Eu já cheguei num nível de espiritualidade muito grande. Amém? Olha meu nível de espiritualidade. Vocês são tudo ralé. Eu estou por cima. Amém? Era o sentimento da igreja de Corinto. No versículo 9, pastora Renata, ou no versículo 8, tem algum... não tem, não. Não tem nenhum comentário aí, né? Essa aqui não tem, não. Tá. Vamos lá. Pensavam que tinham tudo. Estavam cheios de vanglória. Eles tinham alto conceito de si mesmo. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Chegar já podia ir para o céu, já podia ser arrebatada, né? Amém? Uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Amém? Tem crente que anda tão empinado, né? Porque às vezes ele está numa igreja luxuosa, numa igreja com uma estrutura física bonita, uma igreja com uma frente bonita, com uma multidão, né? E você está numa igrejinha pequena, humilde, simples, e ele passa por você que nem a paz do Senhor te dá. Amém? Por quê? Ele está sentindo que nem os coríntios, né? Eu pertenço a uma igreja de sucesso, eu pertenço a uma igreja madura, eficiente, né? Você não, você está numa igrejola, fundo de quintal, né? Olha só, que coisa, né? Mas Paulo afirma que aquilo que você tem é o que você recebeu. Pois quem é que te fez sobressair? É que tens tu que não tenhas recebido. Eu vou repetir aqui para ficar mais claro. Mas Paulo afirma que aquilo que você tem é o que você recebeu. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. Vou repetir. Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. Amém? 1 Coríntios 4, versículo 7. Não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. Ele estava dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, abaixa a bola. Amém? Abaixa. Porque se vocês receberam alguma coisa, tudo que vocês receberam não é de vocês. Vocês receberam o que é de Deus, o que pertence a Deus. Tá? Se Deus lhe deu o ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Isso não é seu. Não é devido aos seus méritos. Não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. Aí já vai uma palavra para pastor, né? Pastor que se acha que a igreja cresceu por causa dele. Amém? Por causa da técnica dele, porque ele é bonito, porque ele fala bonito, porque ele atrai as pessoas, né? Tá? Então, aqui está uma advertência para esse pastor, para esse tipo de pastor. Se Deus lhe deu o ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Isso não é seu. Não é devido aos seus méritos. Não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. É graça de Deus. E por que então você se vangloria como se fosse mérito seu? Amém? Tá?
Tudo que você recebeu, se você está vivendo sucesso, graça de Deus. Graça de Deus. Graça de Deus. Não é você. Amém? Tira a graça de Deus da tua vida e você vai ver quem você é. Amém? Tira a graça de Deus. Tira a mão de Deus da tua vida. O diabo pediu para tirar de Jó a graça de Deus. Veja como é que Jó ficou. Olha, ó, a graça de Deus saiu. Olha o estado de Jó. Perdeu filho, perdeu fazenda, perdeu o gado, perdeu tudo, ficou doente. Aquele era um homem sem a graça de Deus. Jó e as suas perdas revela um homem sem a graça de Deus. Aí quando a graça de Deus volta, tudo volta novamente para a vida de Jó. Tá entendendo? Tá? A gente precisa um pouquinho mais de humildade. Amém? A gente começa a receber alguma coisa, começa a fazer sucesso, a gente já quer cair no campo da soberba, da vaidade. Amém? Sem Deus, Patrícia, nós não somos nada mesmo. E Edileuza, Jesus realmente é o nosso rei. E nós temos que estar submissos a ele. O dono das riquezas é Jesus. Ele é o dono da riqueza. Tá? E se nós temos alguma coisa, é por misericórdia dele. Tá? Amém? Vamos continuar. Paulo começa a mostrar para aquela igreja que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. Não há glória sem primeiro passar pela cruz. Quem não experimentou o sofrimento não sabe lidar com a glória. Quem não experimentou o sofrimento não sabe lidar com o sucesso. Amém? Tá? O pai luta, batalha, amém? Sofre para criar uma empresa de sucesso. O filho dorme até meio-dia, 1h da tarde. O filho não faz nada, amém? Um belo dia o pai morre. Aí o filho vai assumir aquela empresa. O que acontece com a empresa? Ou ele vende ou ele fale. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o sucesso, não sabe lidar com a riqueza. Por quê? Porque nunca experimentou o sofrimento. Nunca passou pelo sofrimento. Está entendendo? Por isso que ele acaba ou falindo, ou tendo que vender. Amém? Porque ele não sabe lidar com o sucesso, não sabe lidar com a riqueza. Está entendendo? Tá? Porque não passou pela cruz, não passou pelo sofrimento. Amém? Vou repetir aqui, porque isso aqui é um destaque. Paulo começa a mostrar para aquela igreja que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. Amém? E a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista, que dizia, João 3, versículo 30, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Que Jesus cresça e que eu diminua. Amém? Pega esse versículo, amém? Coloca na tua geladeira. E todo dia de manhã você vai lá e lê esse versículo. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Amém? Aleluia. Tá? Toda vez que você passar por uma humilhação e por um sofrimento, você repete isso dentro de você. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Como é que João Batista experimentou a humilhação? Foi colocado no calabouço, na prisão, depois foi degolado. Amém? Aleluia. Tá? Até hoje se fala no nome de João Batista. Ele adquiriu sucesso. Amém? Tá? Aleluia. Por quê? Porque ele entendeu. Quando chegou o tempo dele, ele simplesmente saiu da história. Amém? Porque a história agora era de Jesus. E aí ele foi colocado na prisão e foi decapitado. Amém? O sucesso de João Batista praticamente foi experimentado na glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista sabia muito bem o que era o sucesso. Deus colocou os apóstolos em primeiro lugar na igreja.
mas o mundo coloca os apóstolos em último lugar. Há 3 princípios na metáfora, reis escravos condenados, tá? Há 3 princípios na metáfora, reis escravos condenados. Se nós estamos sendo abençoados, outros estão sendo esbofeteados. Se nós estamos sendo esbofeteados, isso vai abençoar outras pessoas. Todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e prisioneiros sentenciados à morte. Sucesso e sofrimento andam de mão dada. Amém? O sucesso e o sofrimento andam de mão dada. São irmãos siameses, praticamente. Tá? Isso quando se fala o sucesso em Deus. Somos tanto reis quanto escravos. Somos ricos em Cristo e desprezados pelo mundo. Jamais alcançaremos a bem-aventurança plena aqui. Ainda somos humanos, ainda estamos no mundo, ainda somos mortais, ainda estamos expostos ao pecado, ao mundo e ao diabo. Amém? Somos ricos em Cristo e desprezados pelo mundo. Tá? Fica esse destaque aqui. Somos ricos sim em Cristo, mas pelo mundo somos desprezados. Muitos de nós, talvez, nunca alcancem nem uma casa própria. Amém? Muitos de nós, talvez, nunca alcançam uma grande função numa grande empresa. Mas mesmo assim, amém, nós seremos salvos. Aleluia. E vamos viver na glória como reis. Amém? Em posição de rei. Porque nós vamos reinar com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo de bom e tudo de riqueza, espere na eternidade. Aqui, se você conquistar, glória a Deus. Aleluia. Mas se você não conquistar, não caia na frustração nem na decepção. Amém? Porque o melhor está por vir. Amém? Aleluia. Fique feliz e satisfeito pelas tuas conquistas aqui como uma pessoa humana, como um ser humano. Fique feliz, fique satisfeito. Amém? Aleluia. Fique satisfeito, ainda que venha com sofrimento. Por quê? Aleluia. O melhor está por vir. E o melhor vai vir quando você passar para a eternidade. O melhor está o pós-vida. O melhor está após a morte. Se prepare, não se prepare somente para a vida. Se prepare também para depois da vida. Aleluia. Porque é isso de maior que nós estamos esperando. É o pós-vida. Aleluia. Oh glória. É o pós-vida que nós estamos esperando de verdade. Tá certo? Amém? Vamos lá. Vamos para o segundo? Vamos para o segundo. Lembrando os irmãos que nós estamos aqui falando sobre 4 contrastes para revelar a sua ironia, a ironia de Paulo com a igreja de Corinto. Primeiro, reis e prisioneiros. Reis e prisioneiros. Segundo, sábios e loucos. Sábios e loucos. O apóstolo diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. 1 Coríntios 4, versículo 10. Eu vou ler o 9 e vou ler o 10. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, no último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos, mas vocês são sábios, por estarem unidos com eles. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós somos
desprezados. Amém? Tá? Sábios e loucos. Sábios e loucos. No versículo 7 diz assim... Tá certo. É isso mesmo. Versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios. Então tá aí o segundo contraste, né? Sábios e loucos. Vamos para o comentário. Paulo usa uma linguagem de ironia, pois todos os consideravam um louco, pelo fato de ter deixado o judaísmo e o rabinado. Quer dizer, ele tinha um futuro tão brilhante dentro do judaísmo, amém? Tá? Ele era para ser mestre, rabino no judaísmo. Tá? Ele era para ocupar uma posição de destaque dentro do judaísmo. Mas ele preferiu tá? o Senhor, né? Exatamente. Preferiu ser humilhado. Ele tinha pela frente uma carreira promissora, de grandes vantagens, com muito dinheiro e sucesso, com muita projeção, para se tornar um homem andarilho. Amém? Um itinerante que não tinha morada certa. Quer dizer, ele trocou a carreira promissora de grandes vantagens, ele trocou a carreira de um homem, amém, de sucesso, tá? Com muito dinheiro e sucesso, com muita projeção, para se tornar um homem andarilho, um itinerante que não tinha morada certa, que passava fome, sentia frio, era açoitado e preso. Imagina o que diziam para ele: tu és louco, Paulo. Tu trocou uma carreira promissora de grandes vantagens, amém? Para ser um pregador do evangelho. Quando eu larguei uma empresa multinacional, amém? E não ganhava mal não, até que ganhava razoável, estava bem, né? Eu acredito que naquela época, em comparação, ano de 93, eu ganhava mais ou menos em média entre 8 a 10 salários mínimos. E quando eu fui chamado para a obra, eu não fui enganado na questão salarial, né? Eu só passei muito sofrimento porque a pessoa não cumpria o que havia acordado comigo. Então eu sofri muito na hora de receber. Mas no tanto que havia falado, foi certo. Eu troquei 8, 10 salários para ganhar de 1 a 2 salários mínimos. Problema é que eu não recebia, né? A mim ficava 3, 4 meses, 5 meses sem receber. Esse que era o problema. Tá? Mas a quantia era essa mesmo. Tá? Mas fazia parte de um processo no meu ministério. Talvez, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não aguentaria o que eu aguentei esses 16 anos. Amém? Tá? Ainda tenho aguentado, porque eu acredito que até Jesus voltar, ainda falta muito para me passar ainda. Amém? Tá? Mas posso passar bem melhor, porque na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, né? Tá? Mas eu não posso ficar contando muita vantagem, não, porque o sofrimento está sempre na minha frente. Tá? Só não sei quando é a hora que ele vai vir de novamente, né? Tá, mas vamos lá. E Paulo fez isso. Então, na cabeça daquele povo, principalmente dos judeus que conheciam ele, Paulo era maluco, Paulo era doido. Como é que Paulo faz um negócio desse? Troca o certo pelo incerto, troca uma profissão excelente, rabino, vai ser colocado numa posição de destaque, amém? Podendo fazer parte do conselho, podendo fazer parte do sinédrio futuramente, pode ser um dos escolhidos para o sinédrio, pode ser até levado a ser sumo sacerdote, amém? Devido à posição dele, não sei, ele podia chegar a essa posição, e agora ele troca tudo isso para viver essa vida que ele viveu. Então, na cabeça do judeu que conhecia ele, dizia que ele era maluco, que ele era doido, que ele era louco. E era esse grupo de judeus que estavam ali, dizendo que ele era louco para o povo de Coríntio. Tá?
Houve um momento em sua vida, a de Paulo, em que ele achava que ser sábio era se gloriar nas coisas que tinha. Filipenses 3, eu vou fazer questão de ler essa. Filipenses 3, do versículo 4 ao 8, com destaque no versículo 8. Tá? Mas ele considerou todas essas coisas do seu passado como esterco, como lixo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Amém? Aleluia. Ele viu que era muito mais enriquecedor conhecer a Cristo. Amém? Receber as revelações de Cristo. Viver em prol do reino de Cristo, do que ter tudo aquilo que ele tinha em termo, amém, de riqueza do mundo. Ele preferiu jogar tudo isso no lixo, amém? Porque ele teve uma visão de que era muito mais enriquecedor aquilo que Jesus oferecia para ele. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 8. Diz assim, versículo 4. É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar assim. Amém? Tá. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida. Quer dizer, sou judeu, amém, na pele, tá? Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que persegui a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Deixa eu só fazer uma ratificação, porque eu disse que Paulo podia chegar até sumo sacerdote. Ele não podia chegar até sumo sacerdote, porque na verdade ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Benjamim. Amém? Então, como sumo sacerdote, e até mesmo como sacerdote, ele não podia chegar. Mas ele era mestre, né? E um rabino. Tá? E era tão fanático que percebia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus, por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Amém? O que vale muito para você hoje? Teu carro? Teu dinheiro? Tua casa? Teu emprego? Teu emprego? É. Tudo isso tem muito mais valor para você? Amém? Eu não tiro o valor dessas coisas, tá? Mas quando essas coisas ocupam o primeiro lugar, ocupam o lugar das coisas que Deus já colocou na tua vida e que você deveria dar mais valor, amém? Tá? Aí eu já acho um perigo, tá? Quando você entende que ficar na tua casa é muito mais importante do que ir para a casa de Deus e prestar um culto a Ele, eu já começo a colocar em dúvida a tua salvação. Amém? Tá? Veja bem, diz aqui, o lugar mais seguro que você pode estar, meu irmão, é na casa de Deus, meu irmão. Verdade. Aleluia. Vamos lá. Do passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Amém? Para Ele, Cristo é tudo. Para você, e para você, qual é o valor que você dá para Cristo e para suas coisas? Amém? E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Quer dizer, ele valorizou mais o espiritual do que Aleluia! o material, verdade?
Amém? Aleluia. 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 Tem algumas imagens nessa pandemia que está marcando a minha vida. Amém? Já é o segundo companheiro que eu vejo saindo do hospital numa cadeira de rodas, todo debilitado. Tá? E eram companheiros que viviam bem. Eram companheiros que aparentemente, amém, tá? Estavam bem de saúde, não eram pessoas debilitadas, mas depois de 40 dias numa UTI, jogado numa cama, eles, lógico que saíram todo enfraquecidos. E aquela cena marcou muito para mim. Porque eu conheço os dois companheiros que eu estou falando. Eram pessoas muito dedicadas àquilo que fazia. Amém? Tá? Eu não julgo eles, porque não cabe a mim julgar. Amém? Tá? Mas qualquer um de nós poderíamos estar passando por aquilo que eles passaram. E eu acredito, eu ainda vou pegar um deles e vou ter uma conversa com eles para saber sobre essa experiência. Né? Tá? Porque qualquer um de nós poderíamos estar ali. Verdade. Tá? Estamos sujeitos, né? 40 dias entubado numa UTI marca a vida de qualquer um. E não sabe nem se vai sair com Sabe nem se vai sair. Entrou, não Tá? sabe se vai sair. Verdade. Só Deus. Amém? O cara entra gordo e sai magro. Verdade. Por isso, irmão, que eu nunca amaldiçoo a minha gordura. Nunca amaldiçoo a minha gordura. Porque se eu fosse gordo por comer muito, eu até teria raiva de mim. Amém? Mas eu conheço gente que come muito, 10 vezes mais do que eu. É magro. E é magro. É verdade. Tá entendendo? Tá? E é magro. Então, a minha gordura faz parte da minha genética mãe. Minha mãe a vida inteira foi gordinha. A vida inteira ela lutou contra a balança. E sabe quantos anos que minha mãe tá? 92 anos. Com Mas toda a sempre gordura comeu dela. saudavelmente. Né? Amém? Ela sempre, Tá? né, Começou a comer saudável depois dos 60 anos. É isso aí, Tá entendendo? Tá? É lógico, depois, eu já estou sentindo que eu tenho que mudar minha... Já estou mudando, né? Já tenho mudado a minha alimentação faz tempo. Né? Já meu corpo já não é mais o mesmo. Né? A gente chega num estado que não tem jeito. Pode ser magrinho, pode ser gordo. A mecânica do corpo já é um carro velho, já é um carro envelhecido. Essa que é a verdade. Tá? Mas você começa a pensar melhor, como numa situação dessa, 40 dias numa UTI, entubado, e você sai por um milagre, amém? Você sai repensando a tua vida. Os teus valores mudam, começam a mudar. Por isso que não podemos humilhar ninguém, não podemos ser soberbo, arrogante, porque cai no hospital, cai doente aí, fica aquele dia só do doente aí. Aí você vê que você não é nada. Brigar por causa de coisa material, quer sempre da posição, quer ser o primeiro em tudo, cai doente, dá um infarte aí, pastor. Cai duro e aí vai pra onde? Acabou. Morre e fica tudo, aí fica brigando de coisa material. Acabou. Não é verdade? Isso aqui é meu, aí briga que briga, não é mesmo? Aí morre, cai duro, dá um infarte. Ou então pega uma Covid, fica lá enjaulado 2 meses lá, e aí? Não sabe nem se volta, pastor. Nós acompanhamos 2 enterros esse ano. 2 enterros, entendeu? Da pessoa falar que vai, ó, eu vou, mas eu já volto. Exatamente. Teve uma irmã que comentou comigo que a irmã dela comprou um apartamento, um big de um apartamento, entendeu? Ganhava muito bem, pegou Covid e ela ainda conversou com ela dentro da UTI, ainda conversou por celular, falou para ela, eu vou, mas eu volto, viu? E quando eu sair daqui eu vou fazer um monte de coisa, fazendo planos. Saiu de dentro do hospital, saiu no caixão. E aí? E a mãe dela, que tinha 90 anos, que ela cuidava, e que não tinha muita saúde, tá vivinha, tá viva, cheia de saúde. E a filha cuidava da mãe, a filha morreu de Covid, e a mãe tá lá vivinha da Silva. Aí.
Eu vou te dar uma palavra para você que está me ouvindo aqui. Se pegar em coisa material. Repensa teus valores enquanto dá tempo. Verdade. Enquanto está em vida, pastor. Repensa teus valores. Verdade mesmo. Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. É verdade. Tá? Deus Você nunca sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Repensa os teus valores. Verdade. Você se acha muito dono de si. Dono de tudo. Dono de tudo. Dono de tudo. Dono da tua vida. Você não é dono da tua vida. Nem a vida é nossa. Amém? Ter o sopro de vida é de Deus. Né? Quando o homem rico chegou para Deus e disse, olha, estou rico, estou abastado, agora eu vou comer, beber, dormir e ficar tranquilo. Aí Deus bradou do céu, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Para quem você tem ela? Você vai dar para quem a sua alma? Amém? Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Amém? Paulo era louco, de acordo com o critério dos homens. Paulo era louco, de acordo com o critério dos homens. Ele abandonou seu status, sua posição e suas vantagens. Contudo, na verdade, os coríntios que se consideravam sábios aos próprios olhos eram tolos aos olhos de Deus. Vou repetir esse destaque. Isso aqui é um destaque. Paulo era louco de acordo com o critério dos homens. Se você anda segundo o critério dos homens, amém? Se prepare para as decepções e frustração. Amém? Se você segue a Cristo, o estilo de vida e o critério de vida que Deus tem para você são os ensinos de Jesus e os ensinos dos apóstolos. Tá? Ele abandonou seu status, sua posição e suas vantagens. Contudo, na verdade, os coríntios que se consideravam sábios aos próprios olhos eram tolos aos olhos de Deus. Paulo diz, amém? 1 Coríntios 3, 18 e 19. Ninguém se engane a si mesmo. E se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Amém? Aquilo que você acha que é sábio, segundo o mundo, Deus chama de loucura. E aquilo que você acha que é loucura diante de Deus, é sabedoria para Deus. Amém? O caminho para se tornar espiritualmente sábio e tornar-se tolo aos olhos do mundo, tá? O mártir do cristianismo, Jim Elliot, disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Houve um momento em que Paulo confiou na sua força, mas depois que Cristo os salvou, ele passou a gloriar-se apenas em sua fraqueza. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, eu vou encerrar aqui. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Como é que eu posso reter o que não é meu? Amém? Tudo é de Deus, então eu não posso reter nada, né? Como é que eu posso ganhar o que eu não posso perder? Amém? Não é meu, né? Eu ganho o que não é meu, eu retenho o que não é meu. Então, tudo que eu ganho eu não posso reter porque não é meu. Tudo que eu ganho eu não posso perder porque não é meu. Nada é meu. Tudo pertence ao Senhor. Aleluia. Vamos lá. 2 Coríntios 12, para encerrar, pessoal. Para mim se despedir de vocês. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa,
pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que loucura, né? Ele começou a ver a vida de uma forma diferente. Ele começou a dar mais valor àquilo que ele não dava. Amém? Ele começou a entender as suas fraquezas. Ele começou a entender os motivos dos insultos. Ele começou a entender o porquê dos sofrimentos, o porquê das perseguições, o porquê das dificuldades. Amém? E ele começou a entender que era tudo permissão de Deus para que acontecesse um milagre na vida dele. Amém? Ele se esvaziasse e ele pudesse sentir nele a... Aleluia. Se esvazia, meu irmão. Se esvazia do teu orgulho. Se esvazia da tua soberba. Se esvazia a tua cabeça. Você está muito cheio de si. Se esvazia. Amém? Aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher do poder dele. Deus te abençoe, que você encontre essa graça e que essa graça se revele na tua vida. Muito obrigado por essa noite. Deus abençoe.